Como vocês sabem, eu sou missionário na Coreia do Sul, estou lá já há 14 anos. Este ano estou aqui em Portugal num sabático, após o qual irei regressar para a minha Coreia. Tenho aqui um colega meu que também já lá está há 2 anos e meio, é o nosso diácono Marcos, que, como foi dito, será ordenado sacerdote no próximo dia 10 de julho. Depois, no fim de agosto, se Deus quiser, irá regressar para a Coreia. Portanto, ele também já está a aprender mais do que a minha Haseo, já fala bastante bem a língua e aos poucos vai começando também de gatinhas, agora já começa a levantar-se um bocadinho e começa a caminhar, digamos assim, na missão que nós temos na Ásia. Como vocês sabem, nós na Ásia estamos presentes em 2 países, a Coreia do Sul, onde iniciamos em 1988, e na Mongólia, um país que fica acima da China, onde iniciamos, juntamente com as missionárias da Consolata, uma presença a partir de 2003. Daqui a bocadinho vou-vos falar então do que é que nós, missionários da Consolata, fazemos ali, sobretudo na Coreia do Sul. O Evangelho que eu escolhi para hoje não é o Evangelho tradicional do anúncio do anjo a Maria, mas é sim o da multiplicação dos pães, porque eu gostava de falar um bocadinho da nossa vocação missionária, partindo da frase de Jesus: dai-lhes vós de comer. E porquê que para mim este Evangelho é muito importante e também tem um forte caráter missionário? Porque é o único milagre, Jesus era famoso por fazer milagres, dizer coisas bonitas, extraordinárias, às vezes heréticas, às vezes escandalosas, mas ele era famoso por isso, mas sobretudo por fazer milagres. Então este é o único milagre em que ele diz aos discípulos: arranjai-vos, eu não o faço. Então os discípulos ficaram o quê? Preocupados. Ou o tipo está louco, ou então não vamos sair daqui tão cedo. Porquê? Como é que nós podemos alimentar tanta gente com 5 pães e 2 peixes? Então, olhamos um bocadinho para a nossa experiência, partindo da própria experiência de Jesus e da experiência dos discípulos. Como vocês se lembram, Jesus, quando fazia um milagre, pedia somente uma coisa a quem iria receber a graça do milagre. O que é que era? A fé, exato. Acreditas que eu posso? E a pessoa dizia: sim, acredito. E então o milagre acontecia. Os discípulos estavam do lado somente a observar. Mas neste milagre, Jesus tem diante dele uma multidão, os discípulos estão do lado a observar e à espera que ele faça um milagre. Mas ele diz: não, dai-lhes vós de comer, ou seja, fazei vós o milagre. Eles ficaram então atrapalhados. Porquê? Jesus era famoso então por precisamente fazer milagres quando estava com as pessoas, quando andava de aldeia em aldeia, e precisamente os discípulos eram sempre observadores, estavam sempre ali quietinhos a ver o que é que Jesus fazia. Houve só uma ocasião em que eles foram também capazes de fazer milagres, quando ele os enviou 2 a 2, cerca de 72, mandou-os durante alguns dias por várias aldeias a curar doentes, a falar do reino, etc. E eles voltaram como? Lembram-se? Cheios de alegria. Porquê? Afinal, não era só Jesus que era capaz de fazer milagres, também eles os podiam fazer. Claro, com a bênção e com a graça de Jesus que os tinha enviado. Então agora pensemos na nossa experiência. Nós muitas vezes também gostaríamos de fazer milagres. Gostaríamos de mudar o mundo, gostaríamos de mudar a situação de pobreza, de injustiça, de calamidade, de opressão, pela qual muita gente, ou através da qual muita gente sofre. E também gostaríamos de curar as pequenas doenças, as pequenas enfermidades, as grandes ou pequenas cruzes do nosso dia-a-dia. Só que muitas vezes, quando rezamos, dizemos a Deus: olha, eu só tenho 5 pães e 2 peixes, eu não sou capaz. Então agora pensemos um bocadinho neste Cristo que nos diz: dai-lhes vós de comer. A nós e a vós, ele fala assim e diz-nos que nós também somos capazes. Só que, claro, primeiro temos de ter o quê? 5 pães e 2 peixes. Temos de ter algo que Deus usa depois para connosco fazer milagres. Então pensemos um bocadinho no que é que nós temos, que podemos considerar 5 pães e 2 peixes. Temos os dons do Espírito, temos os dons
normais e naturais de cada ser humano, que é o de procurar a felicidade, de ajudar o outro a ser feliz, de lutar pela justiça, pela verdade, etc. Temos em nós a capacidade e os talentos para mudarmos, primeiro de tudo, a nossa atitude, o nosso coração, e depois mudarmos o ambiente à nossa volta. Tudo isto, todas estas capacidades e talentos, são os nossos 5 pães e 2 peixes. Então Deus envia-nos no mundo, começando pela nossa família, pela nossa vizinhança, pela nossa paróquia, por onde quer que nos encontremos, e a nós missionários por outros países, etc., envia-nos dizendo-nos: dai-lhes vós de comer. Mas Ele garante que não estamos sozinhos nesta atividade missionária, porque Ele, quando subiu ao céu, disse: não vos preocupeis, eu vou-vos enviar o Espírito Santo. Agora recordemos uma das frases que também saiu no Evangelho há 2 semanas atrás, quando celebramos a Ascensão. O que é que Jesus disse aos discípulos? Ide e ensinai. Ora bem, a partir de agora, a partir daquele momento, os discípulos eram os protagonistas da missão, porque o missionário por excelência já não estava com eles. Jesus já não estava com eles. Mas Ele continua presente através do Espírito Santo. Então, ide e ensinai é um mandato missionário de Jesus para os discípulos e para toda a Igreja. Mas antes de ir, o que é que nós temos de fazer? Recordemos um dos convites que Jesus fez aos 2 discípulos de João Batista, que eles queriam saber onde é que Jesus morava, e Jesus, o que é que lhes respondeu? Vinde e vede. Ora bem, nós hoje estamos aqui porque viemos e queremos ver. Porquê? Onde é que Jesus comunica connosco? Através dos sacramentos, Ele já faz isso, mas qual é o sacramento fundamental através do qual Ele partilha connosco os seus próprios 5 pães e 2 peixes? A Eucaristia. Nós vimos a Eucaristia, vemos o que é que Jesus faz, depois Ele diz: ide e ensinai aquilo que aprendestes de mim. Por isso, a Eucaristia, acho que vocês já ouviram dizer, é o ponto de partida da missão e é o ponto de chegada da missão. O reino consiste em estarmos à volta do altar a celebrar a Eucaristia total e plena da vida. Por isso Jesus confiou os seus 5 pães e 2 peixes aos seus discípulos, aos seus missionários, à sua Igreja, a todos nós que somos seus amigos. Lembrem-se que lembramos-nos que no Evangelho de João Ele disse: já não os chamo servos, mas chamo-vos amigos, e partilho convosco aquilo que o Pai me confiou. Ou seja, a missão que Jesus recebeu é a nossa missão. Quando é que a recebemos? Em que dia? No dia do nosso batismo. Somos filhos e filhas de Deus, ou seja, devemos lutar e fazer o melhor para que à nossa volta todos sintam a presença de Deus. E para que isso aconteça, temos então de partilhar com eles os nossos 5 pães e 2 peixes. Só que infelizmente às vezes nem pães nem peixes temos. Há momentos da nossa fé em que nos sentimos muito áridos, em que sentimos dificuldade, temos dúvidas e perguntamos: mas vale a pena tudo isto? Vale a pena tanto sacrifício? Então temos primeiro, antes de ir e ensinar, temos de vir e ver. Então agora só uma pequena reflexão sobre este encontro que nós fazemos com Jesus através da Eucaristia. Ele convida-nos para uma refeição. Então nós imaginamos que agora estamos num restaurante, um restaurante sagrado. Quando vamos ao restaurante, qual é a primeira coisa que fazemos? Lavar as mãos. Há bocado fizemos quando? Perdoai-nos os nossos pecados, quando pedimos a Deus perdão das nossas faltas. Agora estamos sentados à mesa e temos à frente a emenda, que consiste em 2 pratos. Qual é o primeiro prato? A liturgia da palavra. E o segundo prato? A liturgia eucarística, ou seja, a comunhão. O primeiro prato a gente já comeu. O primeiro prato é um bocadinho tipo o prato do dia. Porquê? Porque todos os dias o prato é diferente.
Todos os dias as leituras são diferentes. Todos os dias que nós podemos participar, ou pelo menos ao domingo, Deus tem qualquer coisa de novo para comunicar connosco. O nosso diácono Lamano era muito devoto, como vocês sabem, da Eucaristia. Tanto que para ele o dia consistia em duas partes. A primeira parte do dia ele preparava-se para celebrar a Eucaristia. Na segunda parte, após a Eucaristia, ele agradecia a Deus pelo dom que tinha recebido. E então dizia aos seus missionários, que estivessem longe ou que estivessem perto, dizia: uma das vossas características é precisamente o amor pela Eucaristia. E se vocês se recordam, Jesus passava muitas vezes sentado onde? À volta de uma mesa, partilhando da amizade, partilhando da sua palavra, partilhando também uma refeição com as pessoas. Porquê? Isto era sinal de comunhão. E recordem-se que Jesus veio para os últimos, os desfavorecidos, aqueles que eram considerados amaldiçoados por Deus, etc. E era com eles que ele começava a sua missão. Ao mesmo tempo desafiava os poderosos, os líderes religiosos, etc., a converterem-se também. Mas Jesus era um que era famoso também porque aquilo que dizia era imediatamente aquilo que ele fazia. Por isso nós, quando vimos a Eucaristia, não devemos vir só porque a Igreja diz que devemos vir, não devemos vir só porque sou católico e é bom que vejam que eu vou à missa. Devemos vir porque queremos estar com Ele, queremos conhecê-lo mais um pouco, para amá-lo mais um pouco, para servi-lo depois mais um pouco, na pessoa dos irmãos a quem Ele nos envia.